me chamo Moura, sou jornalista, doutor em oncologia, presidente da Rede Consciência e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. A minha missão aqui é falar sobre como produzir uma pauta sobre câncer. O primeiro cenário que o jornalista, eu acredito, tem que levar em conta para produzir essa pauta é entender que o câncer, embora seja apenas uma palavra, não é uma doença única. Ela é uma doença complexa e, dependendo do veículo em que você atua, você pode fazer um recorte que tem a ver com o público com o qual você vai falar. A primeira questão é entender se o seu veículo está falando com todo o Brasil, se é um veículo de abrangência nacional ou se é um veículo de interesse, de apelo, que se comunica regionalmente. Se você, por exemplo, trabalha num veículo da região norte, nordeste, você pode encontrar em alguns estados um cenário em que, por exemplo, o câncer de colo do útero, uma doença que pode ser evitada com Papa Nicolau e acesso à vacina contra HPV, um cenário de câncer de colo do útero mais frequente até mesmo do que câncer de mama. Tem, por exemplo, o câncer coloretal, que é o câncer de intestino, uma alta prevalência em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente nas áreas mais urbanizadas, que têm acesso a uma alimentação mais industrializada. Você tem também no Maranhão a maior incidência do mundo de câncer de pênis. Tem também a questão do câncer de pulmão, que é muito prevalente na região sul principalmente. Enfim, você pode fazer esses recortes baseados na epidemiologia. E você consegue saber esses dados, por exemplo, vale muito a pena conferir as estimativas do INCA de novos casos anuais, que embora os números sejam subnotificados, sabemos, mas são os números oficiais que temos no país. E em âmbito mundial, até como comparação, entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos, em que cenário o Brasil se encontra diante do mundo, você tem também o Globocan 2018, que é o levantamento do IARC, que é o braço da OMS em epidemiologia do câncer. Além de artigos científicos, médicos, que você encontra muito de oncologia em plataformas como a PubMed e também da produção científica brasileira, que você encontra, por exemplo, na Cielo, na base Lilacs, enfim, plataformas brasileiras também desses artigos. E quando você constrói uma pauta, é importante você conhecer também o cenário em que a doença em questão que você está trabalhando, o tipo de câncer específico, você entenda sobre causas, sintomas, prevenção, diagnóstico precoce, saber se esse tipo específico de câncer ele tem um método de rastreamento, qual é o cenário da fase em que a população brasileira descobre esse câncer, e ao se falar sobre tratamento, entender que ele pode ser cirúrgico, ele pode ser quimioterápico, esse tratamento sistêmico com quimioterapia, sistêmico, porque ele se espalha por todo o corpo, ele pode ser também focalizado, ele pode ser um tratamento inteligente com terapias-alvo, com imunoterapia, isso sem falar em outro pilar muito importante do tratamento do câncer, que é a radioterapia, e falar também sobre reabilitação, falar sobre os pacientes após o tratamento, como eles convivem após terem superado o câncer, como eles lidam e dão continuidade à sua vida. E ao falar sobre isso tudo, ter muito zelo, muito cuidado em saber o que a população tem de acesso a essas novas tecnologias, o que ela tem de acesso em medicina de precisão, tanto no SUS como na saúde suplementar. E também é fundamental você saber procurar as melhores fontes. Essas fontes podem ser instituições de referência. O Brasil tem excelentes serviços de oncologia, embora a maioria dos centros esteja localizado aqui em São Paulo, eles estejam mais aqui na capital, nessa região, desse centro expandido de São Paulo. Você encontra excelentes instituições em outros estados, e não havendo essas instituições na cidade, no estado em que você atua como jornalista,
é importante que você também entenda quais são os gargalos. Você encontra hoje na radioterapia, por exemplo, pacientes que têm que percorrer 1.000, 2.000 quilômetros para fazer um tratamento de radioterapia. E esses porta-vozes também são fundamentais para você trazer para sua pauta. São porta-vozes que você encontra tanto nas instituições de referência que eu mencionei, como em universidades estaduais e federais, e sempre esteja atento ao currículo Lattes desta pessoa, né? Não existe um especialista de todos os tipos de câncer. Você pode filtrar, conhecer a produção científica deste porta-voz. Eu acho que são essas as informações que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigado, um grande abraço.